Olá, a aula de hoje é sobre as atividades administrativas do Estado. Vamos falar sobre o serviço público. O serviço público foi, sem dúvida nenhuma, a grande atividade do Estado a definir, inclusive, o direito administrativo. A sua importância é tamanha que, mesmo nos momentos atuais, nos dias de hoje, se fala em transformação a respeito da noção de serviço público, se fala em reformulação da noção de serviço público, mas continua-se a privilegiar a noção de serviço público como um dos elementos fundantes do direito administrativo. Por essa razão, essa é uma aula específica sobre esse tema, onde vamos abordar as diversas caracterizações do serviço público, sua principiologia específica e seu conceito variável segundo uma série de questões políticas e estruturais do próprio Estado. Vamos, portanto, ao conceito de serviço público. Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que serviço público é atividade de oferecimento ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, em face de serem reputadas imprescindíveis à sociedade sob um regime de direito público. Como pudemos observar, Celso Antônio Bandeira de Mello exemplifica o conceito de serviço público através da noção de uma comodidade material. É importante que se frise, porque essa é uma questão bastante repetida em avaliações de exames de ordem ou em qualquer outro concurso público em relação à natureza jurídica da atividade administrativa de serviço público. O serviço público é uma comodidade material porque se traduz numa prestação para o cidadão. Há uma obrigação de fazer em relação ao Estado. O Estado deve realizar uma determinada atividade em favor do interesse do cidadão, do interesse público. Por isso que Celso Antônio Bandeira de Mello e todos os demais doutrinadores em direito administrativo definem serviço público através dessa ideia de comodidade material. O serviço público necessariamente, a partir desta noção conceitual, vai definir algo que melhora a tua vida enquanto cidadão, algo que vem acrescentar, a melhorar as suas condições de existência. Então nós poderíamos citar como serviço público o serviço de saneamento básico, o serviço de rede de água e de esgoto, de iluminação pública, de energia elétrica. São serviços públicos que vêm para implementar a tua condição de cidadão com dignidade. Serviço público está intimamente ligado à ideia de dignidade da pessoa humana. Por isso, todos os doutrinadores partem da mesma premissa conceitual. Serviço público é uma comodidade material, é algo que te melhora a vida, é algo que te acrescenta, é um plus na sua existência oferecido pelo Estado. Desmembrando esse conceito, o serviço público como comodidade material prestada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes. Há uma noção muito clara de que existem algumas atividades que são de obrigação do Estado, não necessariamente de exclusiva obrigação, mas são de obrigatória presença do Estado, razão pela qual existirão serviços públicos, e veremos na sequência da aula, que serão diretamente prestados pelo Estado, assim como existirão serviços públicos que são indiretamente prestados pelo Estado, são prestados por particulares, num regime controlado pelo Estado, sob a titularidade do Estado, cuja execução apenas é repassada ao particular. Por isso, Celso Antônio Bandeira de Mello, no conceito dele, define comodidade material prestada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, por quem atue em nome do Estado, um particular, geralmente num contrato de concessão, num contrato de permissão, ou hoje nós podemos falar ainda em algumas autorizações segundo o novo modelo que veremos no decorrer da aula. O conceito de serviço público ainda traz dentro dessa proposta, repetindo, comodidade material, algo que melhora a sua vida, prestada pelo Estado por quem ele faça às vezes, porque há um vínculo entre o Estado e o cidadão, há um dever jurídico constitucional nessa questão, a Constituição determina ao Estado a prestação de serviços públicos,
Num regime de direito público, é importante salientar essa noção, o serviço público é uma atividade pública, uma atividade administrativa pública, razão pela qual o regime jurídico administrativo público é o que vai orientar a sua prestação. Por isso veremos ainda na aula de hoje os princípios específicos do serviço público que caracterizam esse regime jurídico público, certo? Repetindo, comodidade material prestada pelo Estado ou por quem ele faça às vezes num regime de direito público. E por fim, uma informação bastante relevante, o serviço público tem como objetivo buscar melhorar a sua vida enquanto cidadão, buscar atender o interesse público, buscar atender o bem comum, a dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, todo o serviço público tem uma finalidade de interesse público prevista na norma, prevista na Constituição Federal, prevista no ordenamento jurídico a ser cumprida. Dentro desse contexto, nós só poderíamos enquadrar uma atividade como serviço público quando ela preencher esses requisitos. Tem que se tratar de uma obrigação positiva de fazer, uma comodidade material, ofertada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, num regime de direito público e necessariamente voltada ao atendimento de um interesse público relevante definido no ordenamento jurídico. Essa noção conceitual é repetidamente cobrada em concursos públicos, por isso eu repito, é importante e eu diria talvez a informação mais importante da aula é o conceito de serviço público, porque esse conceito traz imbricado dentro de si uma série de outras informações que levam a todo o conjunto de estudo do serviço público. É uma informação relevante que precisa ser memorizada. Por isso eu repito, é importante e eu diria talvez a informação mais importante da aula é o conceito de serviço público, porque esse conceito traz imbricado dentro de si uma série de outras informações que levam a todo o conjunto de estudo do serviço público. É uma informação relevante que precisa ser memorizada. Falando na sequência sobre serviço público, não é possível que se ensine o conceito de serviço público sem desmembrar os elementos que o compõem. O serviço público envolve a ideia de prestação. É importante que venha à cabeça do aluno que quando se fala em serviço público do Estado, está a se falar de uma prestação positiva. De uma prestação positiva para atender um interesse público relevante. Esta prestação positiva é permeada de 3 elementos fundamentais que caracterizam os elementos do serviço público. Vamos a esses elementos. Traduzem-se, portanto, como podem observar, em 3: essencialidade, vínculo com o Estado e regime jurídico de direito público. Vamos estudar cada um deles para que possamos entender adequadamente essa matéria e fixar esses 3 pontos que são os mais relevantes da aula. Nesse momento, eu diria a vocês que o serviço público é o grande tema do direito administrativo, porque é o tema em transformação. E as transformações estão ocorrendo nos elementos conceituais da noção, exatamente porque há uma transformação muito grande do contexto onde esses serviços públicos são inseridos. Essencialidade, o primeiro elemento, diz respeito a uma opção política da Constituição do ordenamento jurídico de uma maneira geral. O serviço público sempre, para que seja considerado como tal, deve ser entendido como essencial. É importante que se entenda que essa essencialidade não diz respeito a algo pessoal ou individual de cada ser, de cada cidadão. Não é o que é essencial para o João ou para a Maria que vai ser considerado como serviço público. A essencialidade é um valor definido com parâmetro constitucional. Temos como serviço público essencial hoje saúde, educação, moradia, transporte coletivo, saneamento básico, só para citar alguns. Portanto, a opção da essencialidade é definida no ordenamento jurídico. Ela não passa por um critério pessoal ou individual do cidadão. Ela é definida especialmente na Constituição e também na legislação infraconstitucional. Não há que se falar
em serviço público sem um elemento da essencialidade. Para que possamos simplificar, eu poderia dizer que tudo que é essencial à dignidade da pessoa humana é serviço público.